Bom dia, amados, que Deus abençoe a nossa manhã, né, de terça-feira, essa manhã maravilhosa. Mais uma vez estou eu aqui, né, chegando ao trabalho, mas sempre eu paro nesse ponto para refletir e meditar nas coisas de Deus. Você que é católico, espírita, evangélico, não importa o seu credo religioso, sejam bem-vindos ao meu canal. Para você que não me conhece, meu nome é João Batista Rodrigues Caldeira, tenho 57 anos, fui obreiro na Igreja Universal por 8 anos, saí em 2003, na qual faço parte até hoje como membro, amém? Porque a palavra de Deus, ela não muda, a palavra de Deus, ela nos renova a cada dia, ela não envelhece. A palavra de Deus, ela é viva. O que importa é que nós venhamos pôr em prática, é isso que Deus quer. Porque tem uma passagem na Bíblia que Deus, ele suspira. Ele diz assim: ah, se meu povo me ouvisse. Porque Deus, ele está mais preocupado, não é que eu decore a palavra dele, que nós venha decorar a palavra dele de Gênesis e Apocalipse. O que ele quer é o seguinte, é que nós praticamos o que nós lemos na palavra. Tem coisas na palavra de Deus que nenhum teólogo estudioso vai entender, porque Deus diz que o que ele deixou para nós entender, nós vamos entender. Então, o que pauta aqui não é eu conhecer a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, mas é eu praticar aquilo que eu leio, tá certo? Então eu gostaria de passar para você nessa manhã, para que venhamos meditar de Deus sabedoria, para que nós não venhamos ser enganados. Aí em 2 Pedro, do capítulo 2, do versículo 1 em diante, ele diz assim, ó: mas houve também entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá falsos mestres, os quais introduzirão encobertamente heresias destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas dissoluções, e por causa deles será blasfemado o caminho da verdade. Também movidos pela ganância, e com palavras fingidas, eles farão de vós negócios, a condenação dos quais já de largo tempo não tarda, e a sua destruição não dormita. Porque Deus não poupou a anjos quando pecaram, mas lançaram-os no inferno e os entregou aos abismos da escuridão, reservado os para o juízo. Então Deus, ele nos alerta, né? A gente vê o que está acontecendo com os cristãos, infelizmente, as pessoas sendo negociadas. Você que é de Deus, você que está na obra, pelo amor de Deus, eu creio que Deus fala com você, porque hoje nós temos esse privilégio de Deus falar com a gente. Quando eu falo isso, eu falo com temor, porque quando eu fazia a obra como obreiro, foi ensinado para a gente
na palavra de Deus. Só que hoje o meu entendimento, lendo a palavra de Deus, o entendimento que Deus nos dá é esse, para que nós não aceite ser negociados com palavras fingidas, mentirosas. Então, leia a palavra de Deus. Infelizmente, a maioria dos cristãos, com todo respeito, comendo na mão dos pregadores, come o que der, o que dá para eles não vão na palavra de Deus. Então vamos ficar mais atentos, leia essa palavra e medita, leia até o final e tire as suas conclusões, como que está o evangelho hoje, infelizmente. Por isso que está essa divisão, cada um defendendo o seu patrimônio. Nós temos que se unir, o evangelho de Cristo tem que se unir, as igrejas em geral têm que se unir, temos que viver o evangelho de Cristo. Porque se a gente fala algo que está dentro da palavra de Deus, aí o outro já fala assim, o cara está endemoniado. Então se eu estiver mentindo aqui, se eu estiver querendo fazer divisão, querendo afastar você da igreja, afastar você do altar, afastar você da fé, então que ele coloca a mão na minha cabeça ou ora, porque eu frequento a igreja. Mas eu estou aqui pregando, falando é da palavra de Deus, porque a gente vê, infelizmente, um sentimento. Por que o diabo consegue enganar tanto? Por causa do sentimentalismo. As pessoas é muito sentimental, elas gostam de palavras bonitas, que agrada. Porque se ela for falar que está errado, ele vai falar que eles estão divididos, está mal espiritual, está com malícia. Não é malícia, não. Você tem que ser sábio, você tem que prestar atenção no que é pregado, no que é falado. Mas às vezes a pessoa, ela vê uma live ali, ela só olha com o pregador, a experiência do pregador. Ei, escuta aqui, ó. Quando Jesus, ele usou Pedro, quando Deus usou Pedro para pregar, ele não tinha estudo, ele não tinha nada, ele era leigo. E a Bíblia fala que foi mais de 3.000 que se converteram. Se converte a Deus, se converte ao Senhor. Jesus está às portas. Pelo amor de Deus, líderes que pregam, que têm teologia, medita mais. Vê os vídeos que vocês postaram lá atrás, as lives que vocês fizeram lá atrás, e volta hoje e vê o que vocês falaram, o que vocês falam. Porque o povo de Deus está perecendo. Então você aí que é de Deus, eu deixo essa palavra para você. E aqui nesse canal nós vamos ter vídeo toda semana para você ficar por dentro, para você meditar. E se você gostou, comente, deixe o seu comentário. Escreve no canal. Se você chegou até aqui é porque Deus, Ele quer abençoar você. Eu não estou aqui querendo dividir você, tirar você da sua igreja. Não estou aqui discutindo religião. A palavra de Deus não é para discussão, mas para repreensão, para exortação, para edificação. Essa que é a palavra de Deus, Ele deixou para nós. Amém? Então é essa palavra que eu deixo para você meditar e tomar as suas conclusões, ficar mais atento, porque o fim está próximo. E nós vamos falar mais adiante sobre as cartas, as igrejas, o que Deus tem falado, tá certo? Então eu deixo um abraço para você. Entra lá no YouTube, também faço vídeo lá no Facebook e assiste com carinho. Se você gostou, deixa a sua opinião, seu like, inscreve no canal, compartilha para as pessoas que você vê que precisa, porque eu falo aqui com temor e tremor a você, com respeito,
ao servo de Deus. Amém? Um abraço, que Deus abençoe e fiquem com Deus, que Deus abençoe a nossa semana, o nosso dia, que tudo que nós fizermos seja para a glória de Deus. Amém? Um abraço.